Pronto, pessoal. Eu ia começar falando sobre uma coisa de ontem. Vocês viram que eu deixei o formulário aberto, né? Eu ia falar isso, eu ia falar na aula passada, esqueci. Sobre a presença de ontem, tá? Eu vou deixar aquele formulário aberto para você, mesmo que você nem tenha vindo para a aula de ontem, mas se você responder aquele formulário e se você me entregar ele, eu vou registrar a presença do dia, tá bom? Então, até para quem veio na aula e não conseguiu fazer, responde lá que você ganha presença. E quem não pôde comparecer na aula, responde lá também que eu lhe dou a presença, certo? Para facilitar para você. Não sabe fazer, Laura? Você veio... Deixa eu só fazer uma pergunta. Tu veio na aula ontem, Laura, ou não? Não, né? Pronto. Você pode. É porque assim, na aula mesmo, eu fiz a correção da atividade. E detalhe, eu postei no grupo as anotações da aula, do conteúdo. Porque eu vi que algumas pessoas estavam faltando. E eu sempre estou deixando o arquivo pronto. Se tu procurar lá no Google Sala de Aula, deixa um arquivo bem explicado com todo o conteúdo, esse novo conteúdo que a gente está vendo, eu deixei ele todinho bem anotadinho. Faz o seguinte, Laura, tenta ler, ver se tu consegue acompanhar. Se não, tu pode me chamar, Laura. Se tu chamar assim no horário assim que não seja, sei lá, se tu quiser precisando fazer, não estiver entendendo, eu até te respondo, eu até te ajudo. Porque, cara, é um conteúdo que vai ser grande. Esse discurso indireto, é um conteúdo que vai crescer bastante. E se você se perder no começo, dificilmente você pega depois. Mas eu te ajudo, tá? Quem tiver com dificuldade, porque realmente vai dar problema, eu acho. Vai ser pior do que as condicionais, tipo, 1000 vezes, porque ela é muito maior, tem muito mais informação. Pronto, mas tá lá, eu postei até no grupo de vocês também, do WhatsApp. E a de hoje também, eu fiz algumas anotações, eu vou postar também. Então, assim, de conteúdo, assim, vocês não vão carecer de documento explicando a aula, tá bom? Às vezes eu fico meio assim, porque tem gente que não lê. Às vezes eu sempre posto, né, as anotações do dia, as anotações da aula, e eu acho que tem gente que nem abre, tá? E detalhe, as anotações é para ajudar você, pessoal, para você não ter que copiar em casa, assistir a aula e copiar tudo. Eu mesmo estou fazendo as anotações. E eu estou fazendo de qualquer jeito. Eu estou deixando organizadinho, estou ajeitando a fonte, um monte de coisa para ficar o mais organizado possível. Então, assim que você abrir o arquivo, você vai ver, ele está dividido em seções, até com algumas marcações de texto, algumas notinhas explicando. Enfim, dá uma olhadinha lá, Laura. Se tu não entender, aí tu me chama. Pronto, pessoal, vamos lá. Tá? A gente vai continuar vendo a extensão desse conteúdo, tá bom? Que é discurso indireto. Eu vou aqui apresentar uma tela e, ao final, eu quero propor para a gente aqui em sala uma atividade simples para a gente fazer para substituir a tarefa de casa. Foi algo que eu expliquei na aula passada. Tarefa feita em sala é igual a folga em casa, tá bom? Então, se a gente conseguir fazer aqui, eu não deixo nada para casa, tá? Você fica só para estudar mesmo, com a coisa do tipo. Aí, a chamada, né? Podem colocar, tá bom? Vocês estão só esperando para colocar a chamada. Então, vocês podem colocar já. Pronto, tá todo mundo vendo, né? Vamos só relembrar o básico, tá, que a gente estava vendo sobre o discurso indireto. O básico do básico é o seguinte: discurso direto, você reproduz a fala da pessoa colocando aspas. Você diz, ó, tal pessoa disse, abre aspas e reproduz a fala dela. Discurso indireto, basicamente, você vai dizer o seguinte, ó, tal pessoa disse que, aí você vai e coloca suas próprias palavras. E a gente viu na aula passada que a única modificação, por enquanto, que você vai ter que fazer é no pronome e no verbo. Se o discurso direto, se a frase que a pessoa diz, ela está no presente, quando você for passar para o discurso indireto, ele vai ficar no passado. Então, esse foi o básico até agora. Sempre lembre de modificar o verbo. Às vezes você não precisa fazer isso, mas a gente não vai discutir isso agora, tá bom? Mas o básico mesmo era isso, tá? A gente começou vendo na aula passada, quando o discurso direto ele tem alguns pronomes específicos que você vai ter que mudar. Por exemplo, o que foi que a gente viu na aula passada? Quando a frase tem, por exemplo, um pronome possessivo. Eu vou até colocar aqui um exemplo. Eu vou aproveitar esse espacinho, colocar um exemplo que a gente viu ontem. Imagine a seguinte frase no discurso direto. Vou pegar aqui João. João disse. A gente vai fazer aqui... vou pensar. Essa é minha casa. Tá? Isso aqui vai ser a frase do João, discurso direto, né? Essa é minha casa.
A gente viu aula passada que quando a gente vai reproduzir a fala de alguém, e nessa fala você tem um pronome possessivo, que no caso é o meu, pronome possessivo são aqueles, é meu, teu, dele, dela, a gente precisa trocar ele. Isso funciona até em português. Então imagina assim, vou dar um exemplo em português, tá? Em português o discurso direto é o seguinte, ó, João disse, essa é minha casa. Quando eu vou colocar no discurso direto, eu preciso dizer o seguinte, ó, João disse que essa era a casa dele. Né? Ou seja, vou ter que mudar o possessivo. Em inglês isso também vai acontecer, tá? Então vai continuar assim, ó. João disse que essa casa era essa era a casa dele. A gente lembra, eu fiz a anotação bem direitinho de quais são os pronomes possessivos. Pronome possessivo para ele, né, que quer dizer dele em inglês, esse res aqui, tá? Então ficaria assim, ó. João disse que essa casa era dele. Tá? Esse dele aqui, ó. Eu acho que foi a última anotação que a gente viu aula passada. Você sempre fica atento aos pronomes possessivos, tá? Poderia até dar mais um exemplo daqui até, posso até colocar em português também. Tipo, deixa eu pensar, pegar aqui a Laura, o nome da Laura. Laura disse, esse gato é meu. A gente está usando aqui o possessivo, né? Esse gato é meu favorito, por exemplo. Vou colocar uma frase assim. Favorite, tá? Então aqui a gente tem um possessivo, ó. Esse gato é o meu favorito. Quando a gente for colocar no discurso indireto, a gente vai ter que alterar esse meu aqui, porque a Laura está falando do gato dela. Então a gente vai ter que dizer, ó, Laura disse que esse era o favorito dela, tá? Então no caso ficaria assim, ó. Laura disse que esse gato, né? Esse gato era o favorito. O caso dela que vai ser her, a gente viu ontem, né? O favorito dela. Só que a modificação que aconteceu foi essa. Eu peguei o my, que é meu, e eu substituí pelo dela. Tá? Isso aqui foi a aula passada. Vocês lembraram? Tudo bem até aqui? Sobre lá. E se você quiser a tabela completa, vai naquele documento que eu postei ontem, que ele tá lá. Você nem gosta de gato. Mas você entendeu, né, Laura? A ideia, a gente tem que, quando a gente vai passar uma frase do discurso direto para o indireto, o importante não é só focar no verbo, tá? Você tem que focar no contexto todo. O contexto todo tem que fazer sentido, tá bom? Então, isso aqui eu deixei alguns exemplos ontem, vou até apagar isso aqui, só para a gente lembrar mesmo, tá? A gente vai ver o seguinte, ó. Quando uma frase, quando o discurso indireto, quando o discurso direto tem algum pronome demonstrativo. Quais são? Vamos relembrar, quais são os pronomes demonstrativos do inglês? A gente tem o this, a gente tem o that, these e those. São só 4, tá? 4 palavrinhas. Esse the significa esse ou essa. Esse ou essa. Esse that significa aquele, no singular, né? Aquele ou aquela. A gente tem esse these aqui. Esse these significa simplesmente plural de this, tá? Significa esses ou essas. E o those é o plural de that, significa aqueles ou aquelas, tá? Então, vamos imaginar uma frase no discurso direto em que a gente vai encontrar esse tipo de pronome. Até dei o exemplo aqui da Laura tinha, tá? Mas vamos colocar aqui um outro exemplo. Vou pegar até um exemplo parecido com o do livro. Assim, Bob said, this is my house. Beleza, a gente tem uma frase aqui no discurso direto, tá? Bob disse, essa, tá aqui o pronome, né? Essa é minha casa. O que acontece é o seguinte, você, na maioria das vezes do contexto, você precisaria trocar esse pronome. Faz em português para ver como faz sentido. Ó. Bob disse, essa é minha casa. Quando você vai fazer o discurso indireto, você deve dizer assim, ó, Bob disse que aquela era a casa dele. Você percebeu que o esse mudou pelo aquela. Porque quando era esse, era ele que estava falando. Você reportando a fala dele, você vai dizer aquela. Então, no inglês vai ficar assim, ó. Você simplesmente substitui. O aquela vai ser esse that bem aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. Bob disse que aquela casa, aquela era sua casa. Pronto. Você vai perceber, professor, eu tô vendo aqui o that 2 vezes. Isso aqui é uma curiosidade do inglês, tá bom? Porque assim, a palavra that, ela significa 2 coisas. Ela significa esse que a gente está usando, e ele também pode significar aquela. É tanto que quando eu escrevo essa frase, você nota que tem 2 that seguidos.
E não está errada essa frase. Por mais que pareça estranho você ter duas palavras iguais, mas não está errada. Porque um that quer dizer que, e o outro quer dizer aquela. E os dois podem ficar juntos na mesma frase. Tá? Então fica assim, ó, Bob disse que, esse primeiro that é o quê? Bob disse que aquela era sua casa. Era a casa dele, no caso. Então, vamos lá. Moral da história até agora. O que você tem que fazer? Se tem this no discurso direto, você vai precisar trocar pelo that no discurso indireto. E a mesma coisa pode acontecer com esses dois aqui, ó, que nada mais é do que o plural, tá? Eu poderia até pegar o mesmo exemplo. Vamos ver o seguinte, ó. Eu vou pegar esse exemplo e vou mudar só o pronome. Bob disse, essas são, que está no plural, né? Essas são minhas casas. Essas são minhas casas. Então aqui a gente tem esse pronome aqui, ó, que é o pronome essas ou esses. Quando eu vou colocar no discurso indireto, eu vou trocar por aqueles. Então, assim, o Bob disse que, essa parte aqui é padrão, né? Sempre vai ter. Você vai dizer aquelas, porque agora eu não estou mais me referindo a essas. Estou falando de aquelas casas. Que aquelas são as casas dele, né? His houses. Pronto. A mudança que houve de novo foi no nome demonstrativo. Tá bom? Resumindo, se tem this, você troca para that. Se tem these, você troca para those. Certo? Até aqui, pessoal. Alguma dúvida? Vocês estão entendendo? Vocês querem mais exemplos? Então, pessoal, e aí? É bom vocês irem falando para saber que eu posso ir para frente. Então, beleza, né, Sara? Então, pronto. Vou passar o que vocês estão dizendo. Vocês estão dizendo que sim. Vamos lá, vamos para frente. Aqui a gente tem o que a gente chama de pronome objeto. Eu vou explicar de forma simples, tá bom? É uma outra alteração que a gente tem que fazer no pronome, que acontece do mesmo jeito em português. Então, assim, o legal é que o discurso direto no inglês, ele segue quase sempre a mesma lógica do português. Então, se você prestar atenção, não fica tão difícil, né? Você só, claro, tá só mudando as palavras do idioma, mas a lógica você percebe que continua a mesma. Por exemplo, a gente tem alguns casos que no discurso direto, né, que é aquele discurso que a gente reproduz literalmente o que a pessoa falou, você encontra o que a gente chama de pronome objeto, tá? Vou explicar de forma simples o que é um pronome objeto. É simplesmente um pronome que você coloca depois do verbo. Por exemplo, eu tenho a seguinte frase, ó. Johnny hates me. Então, assim, Fred said, John hates me. Fred disse que o Johnny me odeia. Esse me que você está vendo aqui no final é o que a gente chama de pronome objeto, tá? Porque ele está depois do verbo, ele está como uma espécie de complemento do verbo. Mesma coisa em português. Em português, isso aqui também é chamado de pronome objeto. Por exemplo, eu coloquei até um segundo exemplo. Esse presente, ó, this gift is to you, ou for you, tanto faz. Esse you aqui, a gente chama de pronome objeto também, porque ele está lá depois do verbo, né? Ele está como se fosse um complemento do verbo. Porque assim, em inglês é bom a gente lembrar. Tem dois tipos de pronomes, tá certo? Que a gente aprende lá no sexto ano, mas a gente sempre esquece, porque realmente dá para esquecer. A gente tem os pronomes, que são sujeitos, que são aqueles que a gente usa para conjugar um verbo, e aqueles que são o complemento do verbo. Funciona assim, ó. Eu tenho aqui, eu peguei até um exemplo, eu coloquei aqui o verbo love, que é o verbo amar, tá bom? Toda vez que você vai conjugar o verbo amar, em inglês, você vai ter que usar essa primeira coluna de pronomes. Por exemplo, I love you. Eu amo você. You love me. Você me ama. He loves me. Ele me ama. Então, antes do verbo, você vai ter sempre esses pronomes aqui. Só que, quando você vai colocar algum pronome, por exemplo, depois do verbo, você vai ter que usar essa segunda coluna, que basicamente, de forma simples, quer dizer a mesma coisa, tá bom? Então, esse I, ele é correspondente ao me. O you é a mesma coisa, fica do mesmo jeito. He é a mesma coisa que him. A diferença é que o him fica depois do verbo. Por exemplo, poderia colocar uma frase, a seguinte frase, ó. Eu amo ele. Por exemplo, ficaria assim, I. Eu vou colocar o I porque ele é o pronome sujeito, né? Eu amo ele. Aí você procura qual é o ele que a gente usa depois do verbo. Esse aqui, ó. Him.
I love him. Eu amo ele. Alguns estudantes têm a mania de fazer isso aqui, ó. I love he. Eu amo ele, usando esse pronome aqui, ó. Só que assim, isso em português às vezes faz até sentido, mas em inglês não. Se você está falando de um objeto do verbo, ou seja, um pronome que você vai posicionar depois do verbo, você nunca deve usar nem I, nem you, nem he, nem she, nem it, nem we, nenhum desses da primeira coluna. Você só pode usar os da segunda. No caso da segunda coluna são esses, ó. Então, eu amo ele vai ficar him, tá bom? Tá, isso aqui é só para a gente relembrar o que é um pronome objeto, tá? É a mesma coisa de um pronome sujeito. A diferença é que ele fica depois do verbo, mas a tradução é a mesma. Certo? Vamos lá, onde é que eu quero chegar? Porque às vezes, quando a gente está lendo uma frase no discurso direto, a gente pode encontrar esse tipo de construção. Caso desse primeiro exemplo, né? Fred disse que Johnny me odeia. Quando a gente vai fazer discurso indireto, a gente precisa fazer uma modificaçãozinha, ó. Ficaria assim, ó. Fred disse que ele, né, porque eu tô falando do Fred, que ele, o Johnny, no caso também, que Johnny odiava a mim, ou que me odiava. Fica assim, ó. Pronto, você não precisa mudar algumas coisas. No máximo, você vai precisar mudar só o tempo do verbo, que no caso estava no presente, você pode colocar no passado, ó. Fred disse que ele me odiava. Você percebe que continua do mesmo jeito. Então, na maioria das vezes, você não vai precisar trocar. Mas, às vezes, sim, ó. Por exemplo, essa frase, ó. Ele disse, esse presente é para você. Eu preciso colocar agora no discurso indireto. Vai ficar assim, ó, em português. Ele disse que esse presente era para mim. Então, a gente pode fazer aos pouquinhos. Ó. Ele disse que esse presente era para mim. Qual foi a modificação que eu fiz? Eu só fiz trocar o you pelo me, porque pelo contexto da frase está se referindo a mim, tá bom? Então, esse presente é para mim. Pessoal, até aqui, eu sei que é um pouco confuso, tá? Pronome objeto, mas alguém tem alguma dúvida? Senti, assim, um silêncio. Isso é difícil para vocês? Pessoal, sejam francos, tá bom? Vocês entenderam que a ideia aqui, pessoal, é a mesma do português, tá bom? Só quero que vocês saibam que quando a gente for colocar algum pronome depois do verbo, você tem que ficar atento a essa forma aqui, tá? Ele vai sumir essa forma aqui, ó. Que é a forma dele depois do verbo. Posso até dar mais exemplos para ver se fica mais claro para vocês. Mas no caso, se vocês perceberem, nada assim, não teve nenhuma grande modificação do que a gente viu aula passada. A estrutura do discurso indireto continua a mesma. Ele disse que, ou ela disse que, vai ser sempre assim. Mas deixa eu pegar aqui mais um exemplo, tá? Pode ser que ajude. Vou pegar aqui, colocar no discurso direto um aqui. Vou colocar... Eu vou aqui ter uma frase no discurso direto, tá? Vou colocar ela, tá? Para ficar mais fácil ainda. Vou colocar assim, ó. Ela disse, ela me ama. Tá no discurso direto, porque eu estou reproduzindo, entre aspas, o que ela está falando. Ela me ama. Quando eu vou colocar no discurso indireto, tá? Você vai pelo contexto. Se ela está falando de mim, eu não vou precisar mudar. Vai ficar assim, ó. Ela disse que ela me amava. Eu não precisei mudar nada porque tem o mesmo sentido. Ela disse que me amava. Você continuou do mesmo jeito. Mas agora, se eu falasse assim, ó. Ela disse... Vou colocar aqui de novo, um discurso direto. Ela disse... Vou colocar assim, eu amo você. Pronto. Ela disse, eu amo você. Vou até dar um espacinho aqui mais para baixo. Ela disse, eu amo você. Quando eu vou criar o discurso indireto, eu devo dizer o seguinte, ó. Ela disse que ela me amava. Você percebeu que agora o pronome objeto ele mudou. Não é mais você, vai ser a mim. Porque ela está falando para mim, ó. Então ficaria, ela disse que ela me amava.
Eu troquei o love you pelo love me. Acho que esse aqui é o exemplo mais claro, eu acho, que eu dei até agora. Isso aqui tá super, super simples. Porque ela falou assim, para você, eu amo você. Quando você vai reportar, você vai dizer, ó, ela disse que ela me amava. A mudança é só no pronome. Pronto, pessoal. E aí? Vocês ficaram muito calados outra vez. Espero não ter complicado. Alguém tem alguma dúvida? Alguém entendeu? Alguém está assistindo Netflix? Ou deixa eu ver, deixa eu pensar o que mais. YouTube. Uhum. Esses cenas eu fico imaginando que vocês desligaram assim, tão bem longe. Então é o seguinte, pessoal. Eu vou começar a colocar, vou fazer de novo a chamada no final da aula, tá bom? E eu vou tomar como referência a chamada que eu fizer no final. Que você pode ter colocado no começo e pode ter saído. Eu não vou contar a presença do começo. Vou contar só no final da aula. Certo? Ou melhor, posso fazer isso agora. Mas vou fazer isso agora. A chamada vai ser quem colocar o nome e o número agora, tá? Para saber que você estava aqui, pelo menos aqui fingindo que estava assistindo. Eu vou desconsiderar a do começo, tá? Então, se você quer ganhar a presença de hoje, coloca, no caso, agora. Se não colocar ninguém, eu vou entender que ninguém estava aqui. Ah, então, pronto. Eu vou tomar essa chamada aqui, no caso da Lívia, Júlia, Joana, Ingrid, Lavínia, Thiago, Gisele, Alberto e Maria Lúcia. Eu vou colocar a presença só para vocês. Patrício, Lisa. Pronto, essa vai ser a presença que eu vou considerar, tá bom? Mas, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Agora responda a outra pergunta. O que vocês acham, pessoal? Me dê um retorno. Difícil para vocês? Vocês acharam difícil? Eu acho que ficou para quem não viu a aula passada. Mas, por favor, dê um retorno. Você entendeu alguma coisa? Entendeu nada? Mais ou menos? Qualquer coisa. Legal, eu vi até um meme esses dias, né? Que quando o professor perguntava alguma coisa, a sala ficava assim, ó. Que existia duas opções. Ou você não estava entendendo nada, que eu sei, você queria responder. Ou pelo dó do professor, que você não respondia, ou porque você não estava entendendo nada. Então, às vezes eu acho que é assim. Mas, pessoal, por favor, e aí? Alguma dúvida? Vocês estão, pelo menos para dizer que vocês não entenderam nada, que vocês estão voando. Isso, Ingrid. Aí, alguém respondeu. Cara, Ingrid, eu vou te dar, sem mentira, se eu tirar um 6,5, na média, eu te dou meio ponto, Ingrid, para você passar. Sem mentira. De verdade. Pronto, foi boa. Olivia, e é verdade, eu vou falar a mesma coisa que eu falei para Laura. É muita coisa esse conteúdo, tá? Ele realmente é muita coisa. Tudo que eu tô falando aqui foi mencionado na aula passada. Então, é normal se você faltou e você não viu nada na aula passada, provavelmente nem tá fazendo sentido algumas coisas, tá bom? Mas eu peço, vou te dizer a mesma coisa, Olivia, que eu falei para Laura. Pega aquele arquivo que eu coloquei, ou então, se você quiser reassistir a aula passada, e veja o que é que você entende com aquilo. Se você não entender, tipo, eu lhe garanto, eu posso te explicar. Tipo, voltar e te explicar assim só para você. Olha, a gente estudou isso desse jeito. Posso até, se tu quiser, eu faço até um mini vídeo explicando isso para você. Sem mentira. Eu já fiz isso com alguns alunos da manhã, que eles faltaram muita aula, eles estavam meio perdidos, etc. Professor, eu faltei várias aulas, não entendi nada, se eu posso explicar de novo. Eu fiz um videozinho para eles. Eu gravei um vídeo e mandei para eles. Eu posso fazer a mesma coisa. Tá? Só não quero que vocês fiquem voando assim demais. Mas vai lá. Qualquer coisa você me avisa que eu gravo sem problema nenhum. Que ponto porque respondeu. Tá bom, Lívia. Eu falo a mesma coisa que eu disse pra Ingrid. Se você precisar de meu ponto, eu lhe ajudo, tá bom? Pronto, vamos lá.
Eu também penso assim de mim às vezes. Não só de mim, mas eu tava conversando com outros professores esses dias, e é a mesma coisa, eles sempre ficam falando. Cara, tem hora que dá vontade assim, não, deixa eu desligar aqui, deixa eu voltar aqui e dormir. Porque às vezes é um vácuo de 15 minutos, assim. Mas tá bom, quem quiser continuar aqui, quiser prestar atenção, pelo menos a aula vai tá gravada, sei lá, pra quem quiser, tá bom? Pessoal, vou explicar aqui só mais uma última coisa, tá bom? Então essa daqui, eu acho que mesmo que você não tenha vindo à aula passada, acho que você consegue entender. É o seguinte, ó, que a gente, quando a gente vai fazer o discurso indireto, a gente, se quiser, a gente pode trocar o verbo said, que é o verbo disse, pelo verbo told, que é o verbo contou, no passado, que dá na mesma coisa. Porque, assim, a gente está construindo frases nesse padrão. Ó, ela disse que, aí 3 pontinhos, aí continua a frase. Ou então, tipo assim, ele disse que, 3 pontinhos. O que eu quero explicar para vocês é que você pode, se você quiser, você pode substituir esse said, que é o verbo disse, pelo verbo told. Então você poderia escrever essas mesmas frases assim, ó. Ela disse que, she told that, dá na mesma coisa. Ou então he told that, ele disse que. A diferença é que às vezes, quando a gente quer deixar bem claro para quem a gente está se referindo, é melhor usar o told. Por exemplo, ela disse-me, ela contou para mim. É muito mais comum você usar o told com o pronome, né? She told me, ela disse para mim, do que você falar assim, ó. She said to me. Embora dê na mesma coisa, tá? Ela contou-me, ela disse para mim. É a mesma coisa, então é uma opção que você tem. Inclusive, eu posso até dar aqui um exemplo. Vou aqui de novo colocar. Eu já até tinha colocado. Um exemplo de um discurso direto. Peguei aqui esse exemplo. Julie told me I am tired of online classes. Tá aqui, esse aqui é para vocês, ó. Júlia contou-me, ou Júlia disse-me, eu estou cansada das aulas online. Isso foi feito para vocês, essa daqui, ó. E no discurso indireto, quando a gente vai colocar isso aqui, a gente pode conseguir, pode manter o mesmo verbo, o verbo told, tá? Então ficaria assim, ó. Júlia disse-me que ela estava cansada de aulas online, tá? Então, quando você vai fazer o discurso indireto, você pode simplesmente usar o verbo told me. Dá na mesma coisa do said to me, tá bom? E aqui, esse daqui, pessoal, vocês entenderam? Alguma dúvida? Será que eu ofereço ponto de novo? Ah, Ingrid, você já tem. Pessoal, seguinte, tá? Eu queria deixar só isso aqui para não ficar muita coisa. Eu queria só propor a atividade no livro, uma atividade simples para a gente fazer aqui, tá? Para a gente não precisar fazer tarefa em casa, tá bom? É bom que aproveito e posso fazer com vocês. Deixa eu pegar aqui. Tá na página 68, tá bom? Vamos fazer aqui. Bem facinho. Vou dar um espacinho, página 68. Eu peguei seu livro, vou explicar a gente fazer aqui. No caso, a frase diz o seguinte, ó, a pergunta. Faça 3 questões, 3 perguntas, no caso, para um colega, como se fosse um entrevistador, e depois faça o discurso indireto do que ele respondeu. Aí que ele dá um exemplo pra gente. Um exemplo de pergunta que você pode fazer para um colega. No caso, a pergunta eu vou até colocar aqui na tela também para facilitar. Ele sugeriu essa pergunta. Você pode me contar 5 das coisas que você gosta? Então, assim, a gente vai produzir isso aqui, você vai fazer uma pergunta dessa para algum colega seu, tá? Ele vai responder as coisas que ele gosta. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Vamos supor que, sei lá, a Ingrid fez essa pergunta. Conte-me 5 coisas que você gosta. Aí ele perguntou, por exemplo, para a Lívia. A Lívia foi responder o seguinte, ó. Responder em inglês. Eu gosto de... Vou colocar aqui só 2, só como exemplo. Eu gosto de música, música e pizza. Por exemplo, tá? Aí ele vai responder, eu gosto de música e pizza.
o que a Ingrid precisa fazer? Ela vai só contar, com discurso indireto, o que foi que a Lívia respondeu. Então, a Ingrid vai dizer o seguinte, ó. Lívia disse que, ou pode ser o verbo todos também, disse que ela gostava de música e pizza. Simplesmente isso. Você vai pegar a resposta do seu colega e você vai transformar em discurso indireto. Vocês entenderam como é que faz? Vamos tentar fazer aqui em sala. A gente vai usar o chat para a gente não precisar fazer isso aqui em casa. Tá bom? Então, você pode dizer o seguinte. Ó, se você quiser direcionar uma pergunta para um colega seu, você pode dizer o seguinte. Ó, Lívia, você poderia contar 5 coisas que você gosta? Aí você espera a Lívia responder. Ela vai dizer, olha, eu gosto de tal coisa, de tal coisa e de tal coisa. Aí você que perguntou, a resposta vai ser o quê? Vai ser o discurso indireto do que ela disse. Seguindo esse exemplo aqui. Certo? Vocês entenderam como é que faz? Super simples. Tá? Rapidinho a gente faz isso. E aí, sim ou não? Entenderam? A gente pode fazer aqui. Sim. Você pode usar no chat. Você pode colocar assim, Lívia, can you tell me 5 of your likes? Aí a Lívia vai lá responder. Ela vai citar 5 coisas que ela gosta. Aí você vai dizer, Lívia disse que ela gostava de... Aí você vai citar as coisas que ela disse. Simplesmente assim. Tá? É bom no chat, Ingrid, para você saber a quem você está se referindo. Então você coloca lá o nome. E espero que a pessoa esteja aqui, né, para ver a sua pergunta. Aí você vai fazer o discurso indireto do que ela disse. Tá bom? E a pergunta que você vai fazer é essa daqui mesmo, tá? Que o livro sugeriu. Que é para que a pessoa conte. No caso aqui vai ser não só eu, você também, eu acho. Nós vamos, eu acho. Mas você pode tentar, Ingrid. Tente, se a pessoa não responder, eu coloco falta. Ó, Patrícia, vou explicar de novo. Você vai fazer essa pergunta aqui que está em negrito para alguém da sala, tá? Essa pergunta aí, ó. Claro, eu coloquei aqui Lívia porque é um exemplo, mas vamos supor que você, ou Patrícia, vai fazer uma pergunta para o Juninho. Você diz assim, Juninho, can you tell me 5 of your likes? Que em português quer dizer o seguinte, ó, Juninho, você pode me dizer 5 coisas que você gosta? Aí o Juninho vai lá e responde. No caso, vamos supor que aqui é o Juninho e não a Lívia. E o Juninho vai lá e responde assim, ó. Ele vai responder o seguinte, eu gosto de música e pizza. Vamos supor, essa foi a resposta do Juninho. Mas ele vai dizer 5 coisas que ele gosta. Aí qual vai ser o seu papel, Patrícia? Você vai transcrever o que ele disse com suas palavras. Então você vai dizer o seguinte, ó. Juninho disse que ele gostava... Aí você cita as coisas que ele disse que ele gostava. Ele gostava de música e pizza. Certo, Patrícia? É isso aqui que você vai fazer. É um discurso indireto do que ele disse. Pronto, a Ingrid já fez para você, ô Patrícia. Aí você vai contar agora para a Ingrid 5 coisas que você gosta. Você pode usar o tradutor se você quiser à vontade. Eu poderia até reduzir, se você quiser não contar 5, se você quiser fazer que nem um exemplo, contar só 2 coisas que você gosta, até para ficar mais fácil para você escrever a frase depois. E pronto, dica, Patrícia, para você. Você pode responder assim, ó, I like, e você diz as coisas que você gosta, porque o I like é o gosto. Você pode colocar qualquer coisa, videogames, uma comida, uma série que você gosta, qualquer coisa para responder a Ingrid. Games, Anime, Lasanha and Os Vingadores. Se você quiser colocar The Avengers, que é o nome em inglês, tanto faz. Pronto, Ingrid, então o que é que você vai fazer no seu livro? Você vai escrever, Patrício disse que ele gostava, e você vai citar as coisas que ele gosta. Essa resposta você pode colocar, você coloca no livro, tá? No chat você vai usar só para perguntar para algum colega.
Mas a resposta mesmo você pode colocar no livro e depois você me manda lá, vou abrir uma aba no Google Sala de Aula para ficar registrado como atividade, tá? Atividade da sala. E os demais? Você, Patrícia, você pode fazer uma pergunta para alguém. Pronto, a Lívia perguntou para Ingrid. Aí você, Ingrid, vai lá e você responde 5 coisas que você gosta. É close 5 or 2. Pode ser 2 também, Ingrid. 5 or 2 of your likes. Ó, o Patrício fez para Maria Lúcia. Tudo bem, agora é só esperar a resposta. Tá aí, boa. I like watch series and movies, sleep and eat. Boa, Ingrid. Só fazer uma observação, tá? Como você está usando um verbo depois do like, que a gente faz assim, vou até colocar isso aqui na tela. Então, vou dar aqui um espacinho. Quando a gente vai usar o verbo like, a gente vai usar um verbo depois, como, por exemplo, eu gosto de assistir. A gente tem 2 verbos juntos, né? Gostar e o verbo assistir. A gente separa eles com to, tá bom? Então, ficaria tipo assim, ó, I like to watch. Você vai precisar colocar esse to aqui, tá? Ele está aqui simplesmente para você separar esses 2 verbos, tá? Eu gosto de assistir series and movies, sleep and eat. Você gosta de assistir séries, filmes, dormir e comer. Esses 2 últimos são ótimos, né? É só o que a gente está fazendo na quarentena. E quem foi que perguntou para a Ingrid foi a Lívia. Aí você vai lá e Lívia, você vai escrever o seguinte, ó. Ingrid disse que ela gostava de assistir séries, filmes. Você vai fazer a transcrição da fala dela. Caso eu possa até te ajudar, para ficar mais fácil. Você vai dizer o seguinte, ó. Ingrid disse que ela gostava de assistir, né? Watch. Movies, que mais? Foi series. Mais que ela gostava de sleep, dormir and eat. Você vai escrever mais ou menos assim. Deixa eu ver quem mais que fez uma pergunta. Foi o Patrício que fez para Maria Lúcia. Deixa eu ver aqui. Foi. É isso, tem que esperar a resposta da Maria Lúcia, Patrício. Você pergunta a mesma coisa. Conte-me 5 coisas que você gosta. Tem muita gente que não está participando. Deixa eu ver. Arthur chegou agora, Juninho. E aí, Juninho, você não quer perguntar para ninguém, não? A Evelyn também, Gisele tá aqui, a Ingrid. Você pode terminar em casa, tá bom? Já que a hora já tá... A aula já tá acabando, mas vocês entenderam a ideia da atividade, tá? Super simples. Pronto, aí, Patrícia, sua irmã, né? Acho que vocês são irmãos. Deu aí a resposta. E é uma boa, escrever I like... Você pode tanto escrever I like to sleep, como I like sleeping, que a Maria Lúcia fez. Bem, pessoal, vai ficar para casa, tá bom? Já que a gente não terminou. Deixa eu tirar aqui da tela. Pronto. E obrigado quem participou, tá? O Ingrid, deixa eu ver. Foi a Ingrid, foi a Lívia, Patrício, Maria Lúcia. Prometo não abandonar vocês, tá bom? Só por ter me tirado do vácuo. Pessoal, até mais, tá bom? Até a próxima aula. Se precisar de meio ponto, a gente se ajuda.